Hoje você vai aprender como você insere dados a partir do VBA dentro das células do Excel. Se você curtiu, não sai daí, que depois da vinheta nós vamos colocar a mão na massa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já se inscreve aí no canal, porque a videoaula de hoje está muito massa e você vai aprender a manipular as células do Excel a partir do VBA, para você inserir e apagar dados. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e nós já estamos com o ambiente aqui do VBA aberto, tá? Se eu minimizar aqui, nós estamos com o Excel. Se você não lembra como abre a parte do VBA, tem a videoaula que eu vou deixar aqui no card, né? Que você vai entender como você habilita a guia desenvolvedor, né? Ou como você abre também a parte do VBA. Então, se você tiver com a guia desenvolvedor habilitada, você clica aqui e clica em Visual Basic que ele vai abrir. Ou senão você pode pressionar Alt mais F11 e você vai chegar nessa tela aqui, que é a parte de edição aqui do VBA para você escrever os scripts, tá? Agora, aqui você vai colocar um módulo, né? Basta você vir em Insert e clicar em Módulo e ele vai colocar módulo 1 aqui para você e nós vamos criar a nossa rotina aqui. Se você não sabe também o que é rotina, tem uma videoaula anterior que explica sobre rotina pública e privada, onde você vai conseguir inserir os seus códigos, ok? Então volta para aquela aula e depois você continua assistindo essa aqui. Bom, então vamos escrever a nossa primeira rotina. Então vamos colocar public, né? Vamos colocar o nome aqui de teste, abre e fecha parênteses e pressiona um Enter. Opa, perdão, é public sub. Pressiona o Enter, ele vai criar aqui o bloco, né, onde nós vamos colocar o código aqui dentro para acontecer lá na nossa planilha, tá? Lembrando que para tudo que eu colocar aqui dentro, para funcionar na minha planilha, eu preciso de uma rotina pública, porque eu vou chamar essa função aqui, eu vou chamar através de um botão aqui do Excel. Então, para funcionar, precisa ser uma rotina pública, tá? Eu vou deixar até aqui mesclado, né, para nós conseguirmos ver os dois lados. Então é o seguinte, nós queremos colocar informações dentro de uma célula. Como que eu faço isso? Bom, primeiramente, você vai vir aqui e vai colocar a palavra range. O que é range? Range você pode é a forma que você define a célula, ou você pode pegar um range mesmo de um intervalo, né? Que seria um intervalo. Então eu posso selecionar da célula 1 até a B20, por exemplo, nesse intervalo. Ou você pode selecionar um único. Então você coloca range, abrindo parênteses aqui, veja que ele já dá algumas dicas, ó, cell 1, cell 2, ou seja, ele pega um intervalo. Mas eu não quero o intervalo inteiro, eu só quero a célula 1. Então o que eu vou fazer? Aspas duplas e vou colocar A1. Fecho parênteses e aí eu vou colocar ponto value. Se eu colocar um tab, ele seleciona. Então o que eu estou falando aqui, ó? Na célula A1, coloque o valor e aí eu vou colocar igual. Se eu quiser colocar número, eu coloco, por exemplo, 10. Se eu quiser colocar um texto, o texto eu tenho que colocar entre aspas duplas. Então eu posso colocar Júlio. Tá? Vou mostrar aqui para vocês como funciona. Primeiramente, nós vamos vir aqui em Insert. Coloque em Shapes, né? Ou Formas, se tiver o seu no português. Você vai clicar no quadrado. Clica aqui na tela. Vamos colocar ele assim dessa cor. Vamos escrever aqui, acionar. Pronto. Vamos centralizar aqui. Perfeito. Ficou com uma cara de um botão. Agora, nós vamos colocar com o botão direito e selecionar aqui a parte de Assign Macro, né? Ou no seu, se não me engano, vai estar como Set Macro ou Atribuir Macro. E aqui ele já identifica o nosso módulo, né? Com a nossa função teste. Então, seleciona e pressiona um OK. O que nós fizemos aqui? Nós colocamos a funcionalidade, aquele módulo, nós linkamos aqui com esse botão. Então, veja que na hora que nós colocamos o mouse em cima, ele já fica com uma mãozinha,
porque ele já virou um botão. Ou seja, ele vai ser, aquela rotina vai ser acionada na hora que você clicar aqui. Então, por exemplo, eu cliquei aqui, né? Eu pedi, aliás, cliquei não, pedi para ele fazer o seguinte, colocar o valor Júlio na célula 1. Então vamos ver se ele faz isso. Se eu pressionar, veja que ele colocou Júlio. Agora, e se eu quiser colocar um número em vez do nome? Basta eu colocar o número aqui, ó, colocar 12. Se eu apertar aqui, ele coloca 12. Ele sobrescreve a informação que estava aqui em cima. Ah, Júlio, e se eu quiser apagar, não quiser colocar nada? Você tem que colocar aspas duplas dessa forma, que ele vai identificar que é um valor vazio, né? Então, se você pressionar aqui, ó, ele apaga. Você apaga toda a informação. Se você não quiser colocar assim vazio e for mais fácil, você pode colocar empty também, que é a mesma coisa que limpar, né? Então, se você colocar qualquer coisa aqui, ó, vou colocar na mão, ó, vou escrever, digitar qualquer coisa. Se eu pressionar aqui, ó, ele também limpa. Ok? Então tem essas duas formas para fazer a limpeza, empty, ou senão você coloca duas aspas duplas aqui. Perfeito? Legal. Agora eu vou colocar alguns pontos de atenção aqui. Você pode referenciar a célula como range A1, ou você pode também fazer da seguinte forma, ó, cells, certo? Abrir parênteses, veja que ele pede aqui, ó, row index, ou seja, qual o endereço da linha, né? Qual o índice da linha? Como assim índice? Aqui eu não coloco o nome. Eu quero o quê? Eu quero a linha 1, certo? Então eu vou colocar... Opa! Fechou aqui. Então assim, ele vai colocar... Eu quero que ele pegue a linha 1, certo? Então eu vou colocar a linha 1. Se eu colocar vírgula, veja que ele coloca agora column index, ou seja, qual coluna você quer? Eu quero a coluna 1, porque a A está na coluna 1. Fecho parênteses, eu coloco ponto, posso colocar value e também colocar igual. E aí eu posso colocar aqui, ó, Júlio. Eu vou comentar essa linha de cima, tá? No VBA, para você comentar, você coloca aspas simples. Veja que ele fica verdinho. Quer dizer que na hora que eu rodar esse código, ele não vai ler isso aqui, porque se tornou um comentário. Tá bom? Então é essa forma que você comenta no VBA. Então o comentário é, se você quisesse colocar um título, colocando um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui assim, ó. Formas de inserir dados no VBA. Veja que ele ficou verdinho. Por que que você consegue colocar comentário? Às vezes você não lembra como você montou aquela função e você pode deixar um breve comentário, uma descrição, para você se recordar como você tinha feito. Então, isso aqui ajuda muito na hora que você está desenvolvendo. Em todas as plataformas de programação, você consegue colocar comentários, tá bom? Esses comentários, quando fica verdinho assim, quando você coloca aspas simples, o VBA não lê, entende que aquilo ali não é um código, é só um texto seu ali à parte, então ele nem executa nada, nem dá erro, nem nada, tá bom? Agora, se não tiver com aspas simples aqui na frente, ele vai executar. Então, ele vai passar por essas 3 linhas, mas o que ele vai executar é só isso aqui. Ele não enxerga quando está dessa forma, tá? Então, essa é a forma 1 de você colocar valores, né? Manipular as células. E agora essa aqui é uma outra. Então nós estamos falando para ele, ó, na célula da linha 1, da coluna 1, coloque o valor Júlio. Vamos ver se ele faz isso? Ah lá, ele colocou. Ok? Então você consegue colocar dessa forma e dessa forma. Tem uma outra, que eu vou comentar isso aqui, ele não vai ler. Tem outra forma que você pode fazer isso aqui, ó. A1 e fechar dessa forma, colocar ponto value, colocar igual, e aqui eu vou colocar 12. Vamos testar? Se eu pressionar, ele trocou meu nome Júlio por 12. Então, essas são as 3 formas de você conseguir colocar, tá, informações nas suas células. Essa última aqui, eu não recomendo muito, tá? É pouco utilizada. Você vai ver muito mais dessa forma e mais ainda dessa forma. São estratégicas, tá? São formas diferentes de colocar, mas cada uma, em um momento de você fazer um código específico, elas vão ser úteis cada uma para um momento específico, tá? Vai ajudar muito. Mais para frente nós vamos ver no detalhe aí em que momento eu consigo utilizar uma ou outra. Perfeito? Então, eu vou comentar aqui
essa linha e vou passar para a próxima. Então, nós vamos habilitar essa aqui, vou tirar daqui, só apagar aspas simples, que volta o código, sai do comentário, e agora eu quero mostrar para vocês como eu pego um intervalo cheio. Então eu quero dar 1, aí para você colocar até, o VBA entende como 2 pontos. Se você coloca 2 pontos, ele entende, dá 1 até a 10, por exemplo. E aí eu vou colocar o nome Júlio. Vamos ver o que ele faz dessa forma? Ele colocou Júlio em todas as células da 1 até a 10, porque foi o que eu pedi para ele. Agora, se eu não quiser dar 1 até a 10, se eu quiser primeiro dar a 1 e depois somente a 10 e ter o restante tudo em branco, eu também consigo. Basta você fazer o seguinte, colocar a 1 e você colocar ponto e vírgula a 10. Opa, perdão, ponto e vírgula não, vírgula, tá? Porque você vai definir somente essas duas células. Então, vamos lá. Vou apagar tudo aqui. E vamos pressionar aqui para ver o que ele faz. Opa, ele seguiu. Ah, tá. Entendi. Perdão, gente. Muita linguagem de programação, acaba esquecendo. Se eu apagar aqui. Pronto, agora sim. Isso que dá aprender diversas linguagens de programação, às vezes nenhuma é de uma forma, na outra de outra, e você acaba esquecendo. Mas voltando aqui, é o seguinte. Quando você coloca range a 1 e coloca uma vírgula e coloca 10 e fecha com aspas duplas, ele vai considerar que você está pedindo para ele colocar o valor somente nessa célula e somente nessa célula. Agora, se você colocar 2 pontos, ele vai entender que você quer em todas. Quer ver, ó? Agora eu vou colocar da 2 até a 9. Vou pedir para ele colocar o nome Júlio. Não, aliás, vou tirar o Júlio e vou pedir para colocar um número. Colocar o 12. Vou pressionar aqui o acionar e veja que ele colocou da 2 até a 9. Ok? Então, é assim que você consegue manipular uma célula. São esses 3 métodos. Isso aqui vai te ajudar demais você customizar planilhas, né? Com base nisso aqui, você pode criar... por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você quiser apagar diversos dados aqui, assim, dessa forma, para você manipular, você pode usar essa opção aqui, ó. Também. Eu quero apagar da 1 até a 10. Eu não quero que fique nada, então eu vou colocar empty, ou você pode colocar aspas duplas. Então, ó, na hora que eu acionar, ele apagou tudo. Perfeito? Agora eu vou colocar outra opção. Vamos supor que nós estamos automatizando. Eu vou apagar aqui. Vamos supor que nós estamos automatizando a planilha. Quero deixar totalmente automática. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, public sub, certo? Eu vou criar. E aí eu quero colocar de 1 a 1 até C3. Aliás, perdão. Eu vou colocar 1 primeiro. Vou colocar value. Então vamos colocar assim. Eu quero colocar nome do cliente. Ok. Agora eu vou copiar isso aqui, vou colocar nas de baixo, e aí na coluna B1, vou trocar aqui, eu quero colocar idade do cliente. E aqui eu vou colocar na C1, telefone. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar dessa forma e vou clicar acionar. Olha o que ele fez. Vamos expandir aqui. Ele colocou o nome do cliente, idade do cliente, telefone do cliente. Então você pode criar uma rotina onde você tem uma tabela e aí as pessoas vão colocar os dados. Se você quiser deixar de forma automática, você pode colocar um botão, atribuir a sua rotina aqui e na hora que a pessoa não lembrar das colunas, né, você pode apertar um botão. Ou você pode também inserir dados aqui de forma automática. Ah, mas se eu apertar de novo, o que acontece? Ele vai sobrescrever. Então, ó, tá vendo? Se eu cliquei, ó, nada muda. Agora, se você for usar dados diferentes, por exemplo, ó, na 1, primeiro vai aparecer cliente. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo melhor aqui. Vamos supor que antes de você executar tudo isso, você quer limpar. Então, você vai criar uma rotina aqui, ó.
você vai fazer o seguinte, ó, range, abre parênteses, aspas duplas, de A1 até C1, fecha parênteses, aspas duplas, perdão, fecha parênteses, ponto value, você quer que limpa. Então coloca empty. O que ele vai fazer? Ele vai limpar primeiro todos os dados que tem lá e depois vai colocar as informações. Então se eu clicar aqui, é a mesma coisa, aqui não dá para ver, mas por exemplo, ó, ele limpa primeiro para depois colocar de novo, tá? Para você ver como tá funcionando, ó, eu posso colocar aqui embaixo. Na hora que eu clicar, ele vai colocar os nomes e depois vai limpar tudo. Tá vendo? Então, o VBA, ele roda de forma linear. O que é isso? De cima para baixo. Então, você precisa saber bem onde você vai colocar os seus códigos. Se eu colocar aqui no meio, ó, por exemplo, antes de executar, eu vou colocar aqui depois do B. Se eu rodar a macro agora, ó, veja que só apareceu o C preenchido. Por quê? Ele veio, ele colocou na A1 o nome do cliente, na B1 a idade do cliente e depois ele apagou todos os dados. E aí ele rodou para colocar na C1 o telefone do cliente. Tá? Então você precisa tomar cuidado com a ordem dos códigos, porque pode atrapalhar a sua automação. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu essa aula, te ajudou, deixa um like, coloca aí nos comentários se você curtiu ou não. E também se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo, ok? E até a próxima videoaula, que nós vamos continuar com conteúdos para complementar esse conhecimento. Fui, até mais e bons estudos!